Livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 10, a palavra do Senhor. E a palavra, glórias a Deus. Pode aumentar um pouquinho para mim esse microfone. Glórias a Deus. Ele mais alto, ele força menos a garganta da gente. Glórias a Deus. A palavra do Senhor que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te hajas feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. No versículo 18: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e o pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. E o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Senhor, eis aqui, ó Pai querido, Deus amado, a Tua palavra, Senhor. Eu peço, Jesus querido, Deus amado, Deus santo, esta noite, Senhor, fala comigo, Jesus, fala com a Tua igreja, meu Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus santo, Deus de glória, amande, ramassu e anda, Pai. O Senhor conhece, Senhor, as nossas necessidades. O Senhor sabe, ó Pai querido, Deus amado, o que precisamos, Senhor. Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, o Mahi recebe, Habrabababasúbia, Emere comela, quero maço, quero ver comer babasúria. Arrebasúria, becantere, bacantere, mahai, Amai sobe, arabasobe, arabaso, Amai sabe lá como andai reso, Amai então se come de rai, Gila sobe, quento, mandou mamá, Baísa come do berabasue, Oraida ba, Ayanobia só, abre porta da barriçóbia, aonde não tem parede, eu faço vir a existência da marrazúbia, da baia, a manda sóbria, aquilo que aos homens é impossível. Oh, sabe, ela abraça, o vídeo babaçou, aí o que andou, bem, maria, tope, oh, grambácia, aqui andou, meniaço, guiotúpia, amedor, recome de rai. Senhor da glória, Deus Santo, fica conosco, Senhor, e nos conduza, Pai, na revelação do Teu Espírito esta noite. Glórias a Deus. Glória a Deus, Senhor. Exalta o Senhor com as tuas palmas, glória a Deus esta noite. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor que nos dá o Senhor esta noite, glórias a Deus,
todos conhecem quando se fala de Jacó. A palavra do Senhor, ela, glórias a Deus, por que Jacó, ele está indo, glórias a Deus, para a terra de Harã? Porque muitas das vezes o Senhor, ele precisa que nós, ou ele precisa de ter um encontro com nós no nosso particular. Muitas das vezes o Senhor, ele tem sim um projeto sobre nós, mas ele precisa ter um particular conosco. Não entendi, pastor. Tudo começa na vida de Jacó quando ele engana o seu pai, quando ele engana a Isaac. Glórias a Deus. Isaac, ele pede um guisado para o seu filho, para o seu primogênito Esaú. E Rebeca e Esaú engana a Isaac. Esaú, ele pede um guisado ao seu filho mais velho para poder o abençoar. Naquele momento que Esaú nos fecha ele, aquele guisado, daquela caça, porque você conhece a Bíblia Sagrada, você sabe que Esaú era caçador. Por que Isaac, ele pediu para Esaú um guisado de uma caça? Porque Esaú, ele tinha que ir sacrificar-se, ele tinha que ir procurar este mal. Então era um sacrifício para Esaú. Mas quando ele voltasse, ele teria a sua bênção, ele teria o seu milagre. Então Rebeca e Jacó enganam seu pai. Você conhece a história, eles matam o cordeiro. E eles pegam o pelo daquele cordeiro, daquele cabrito, perdão, e cobre o corpo de Jacó, porque a Bíblia está dizendo que Jacó era liso, Jacó não tinha pelo, e Esaú já era o contrário. Esaú, ele era uma pessoa que tinha muito pelos em seu corpo, pela Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E quando então Isaac chama o seu filho, depois de comer aquele guisado, achando ele que era de uma caça, ele então chama o seu filho para abençoar, mas ele palpou o corpo, porque ele sabia como eram os seus filhos, ele já não estava enxergando direito, ou mais. Então aquilo que era para a destruição da vida de Jacó, Deus mudou, Deus transformou em bênção. Mas ele, para ser abençoado, ele precisou se redimir aos pés do Senhor. Esaú não, Esaú, quando ele chegou para a baçuia, depois que Isaac abençoou a Jacó, logo após Esaú chega com aquele guisado. E Isaac, a Bíblia está dizendo pelas palavras que Isaac então chora quando saber que foi enganado. Mas ele disse: agora não tem mais jeito, eu já abençoei a seu irmão. Cria-se então um ódio no coração de Esaú. Esaú então foi no seu coração determinado de tirar a vida do seu irmão. E quando ele está planejando ali, o Senhor então, de uma maneira, o Senhor fala com Isaac. Isaac então chama Jacó e diz: então você tem que ir daqui. E manda ele ir. Que era perto dos familiares da sua mãe, era perto dos familiares de Rebeca. E ele diz: traz de lá uma esposa para ti. Esaú, quando viu que estava para ele tudo perdido, num ato de rebeldia, podia ele continuar sendo quem ele era. Deus ia abençoar da mesma maneira como Deus acabou abençoando pela promessa de Abraão. E ele então vai, toma
mulher dos filhos de Ismael, que era filho de Abraão, que era o primeiro antes de Isaac. Isso era uma afronta para Deus. Por quê? Porque Ismael tornou-se uma nação rebelde, tornou-se uma nação contra Deus. E Deus disse: não tomar mulher de Israel dos filhos de Ismael. No ato de Jacó, ele começa a temer a Deus. Ele viu que ele tinha feito era errado, mas ele começa a temer. Então ele dá ouvido ao seu pai. E ele vai para Arã, para ali, dos familiares da sua mãe, e ele toma a esposa para ele. E quando ele sai no caminho, ele tem um encontro com o Senhor. Naquele momento, ele com medo, o que será que Jacó, que passou no coração de Jacó, tendo que deixar sua casa? Ele era seguro, pelas entregas de seu pai, pelas entregas de sua família, pelo conhecimento que tinha de Abraão até ele. Mas agora ele se vê só. E o Senhor então resolve-se naquele momento, pelo olhar no coração de Jacó, e um projeto de Deus. O Senhor então aparece a ele, enquanto ele está dormindo. Pastor, não estou entendendo. Por que Deus olhou para Jacó e teve compaixão de Jacó, e olhou para Esaú e não teve compaixão de Esaú? Os dois eram gêmeos, você conhece a Bíblia. O nome de Jacó, quem conhece o significado da palavra Jacó? Quem conhece aqui o significado da palavra Jacó? Só um. Está na Bíblia. A palavra Jacó significa enganador. O nome de Jacó já chamava ele de enganador. Quantas vezes Jacó engana seu irmão? Jacó engana Esaú por 2 vezes. A primeira vez, de astúcia, ele toma de Esaú a sua progenitude. Ele toma a sua progenitude. Esaú era o primeiro. Jacó, então, com um prato de lentilha, ele toma aquilo que era soberano sobre Esaú. Agora veio o enganamento do seu pai. Aos olhos humanos, era uma pessoa que era para viver o resto da vida sendo enganador. Era uma pessoa que era para viver o tempo que vivesse na terra como uma pessoa amaldiçoada. Esaú era para ser uma pessoa abençoada. Mas o Senhor, pela misericórdia e pelo ver do coração, o Senhor então muda. Mas para isso ele teve que entender quem era ele e quem era Deus. As nossas vidas, muitas das vezes estamos como Esaú. Muitas das vezes estamos dessa maneira, nós estamos nos preocupando com amanhã. Quando ele entrega a sua progenitude a seu irmão, ele não está preocupado com o seu amanhã, ele não está preocupado com a sua salvação. Então somente se sentiu cansado e resolveu comer um prato de lentilha. Não sabia ele que estava tomando dele a sua maioridade. Aquele que era para ser o resto da vida mentiroso, quando ele tem esse encontro com o Senhor, a vida dele começa a mudar. É o momento em que ele teve que ter um encontro com Deus. O que está precisando na sua vida para você ter esse encontro com Deus? Se até hoje Deus quer fazer e você não permite, se até hoje Deus quer fazer
fazer e você não muda? Se até hoje Deus quer fazer e você não compreende? Ele então está ali naquele lugar. Então a Bíblia está dizendo que o sol já se inclinava, quer dizer, já começaram a anoitecer. E ele então deita para dormir e pega uma pedra e punha como, aqui está dizendo cabeceira, mas nós sabemos que é um travesseiro. Onde vocês conseguiriam dormir com a pedra como travesseiro? Só conseguiria, mamãe? Para você ver, pastor, que muitas das vezes, para nós não chegarmos a Deus, nós vamos ter que sentir dor. Se Deus está falando conosco de uma maneira que não queremos ouvir ou não queremos dar crédito, então nós precisamos sentir a dor para nós ter que compreender quem é Deus e quem somos nós. Mas no momento que ele está dormindo, o Senhor então dá a ele uma revelação, uma visão, e ele vê uma escada. Aquela escada, o topo dela tocava no céu. E Jacó, ele viu os anjos descendo com bênçãos e subindo buscados. Mas quando ele olha ao topo da escada, ele vê o Senhor. E o Senhor vem até ele com as palavras das promessas. Quantas vezes Jacó enganou seu irmão? Quantas vezes Jacó foi enganado para ser abençoado? Quantas vezes, mãe? Glórias a Deus. Nós precisamos entender que não é como nós queremos, não é todo o nosso tempo. Não, quando eu tiver tempo eu faço, quando eu tiver tempo eu vou, quando eu tiver tempo eu me entrego, quando eu tiver tempo. Não é assim. Deus pode permitir nas nossas vidas situações que vamos sentir medo, que vamos sentir dor, que vamos sentir desespero. Tudo para Ele dizer: olha, sobre ti eu tenho uma promessa. Quem é a promessa de Deus? Glória a Deus. Quem é obedecer a Deus? Olha as promessas que Deus chegou a ele. Depois de tudo que ele fez, depois de tantos erros que Jacó errou, o Senhor chega a ele e diz: glórias a Deus, eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Glória a Deus. Eu Deus Aleluia, Senhor. de Isaac. Esta terra em que está deitado, a Bíblia está dizendo: te darei, mas eu te darei, a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Naquele momento, Deus viu a entrega do coração através do medo de Jacó. E o Senhor então vem e muda a história de Jacó. O Senhor vem, que era para ser as promessas em cima de Esaú. O Senhor vem e traz para Jacó. Muitas das vezes, irmãos, pessoas estão recebendo bênçãos no meu e teu lugar. Não estou entendendo, não foi isso que li, pastor. Porque
Porque muitas das vezes nós precisamos entender que Deus é Senhor sobre nós, que Deus é soberano sobre nós, que não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está ouvindo, achando que Deus é um ser que não ouve, não fala, não se move. Jacó, então, quando ele ouve, ele passou a noite sonhando, porque a Bíblia está dizendo que quando ele acorda, ele diz: este lugar não é outro, senão a casa de Deus. Mas para você entender de quem ouve a Deus e teme e obedece, que Jacó, quando ele acorda, ele diz: ei, este lugar é um lugar terrível, um lugar. Por que ele diz assim? Porque ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a grandeza de Deus. Quem somos nós perante Deus? Ainda hoje eu estava conversando, e nós falamos a respeito de Israel. Por que muita gente vai lá e sente ainda a graça? Muita gente vai aonde estava o corpo de Jesus, esteve. Muita gente vai ao Rio Jordão e sente ali a presença. Muita gente chega na parede da lamentação, os muros da lamentação, e ali já houve relatos de pessoas curadas, pessoas chegou, paralíticos e saíram andando. Por quê? Agora para e analisa. Pastor Rafael, quem é Deus? Qual é a grandeza do ser chamado Deus? Uma grandeza infinita. Não tem nada na terra que se compare à grandeza do nosso Deus. Glória a Deus. E nessa grandeza, ele se fez pequeno. Ele veio sobre um homem. E este homem desceu nas águas do Jordão. Este homem esteve dentro daquela caverna por 3 dias, o corpo dele. E muitas lamentações, pastor. Este homem desceu nos muros da lamentação, aonde? Onde a Bíblia está dizendo sobre ele? No templo de Salomão. Esses muros, eles são as últimas paredes do templo de Salomão. E no dia que foi inaugurado, quem desceu lá? Foi Deus. Agora você para e pensa, se ainda não é para ter uma fagulha da grandeza dele naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Jacó, quando ele acorda, ele entende quem é Deus. Ele diz: quão terrível é este lugar, porque é a casa dele. Ele viu os seus pecados, ele viu as suas falhas. E naquele momento Jacó se converte a Deus com o seu coração, com a sua alma. Jacó era um filho da promessa. O Senhor veio até ele e renova estas promessas. Você pode ler a Bíblia Sagrada, que essas mesmas promessas que Deus falou com Jacó, Deus falou com Abraão. O Senhor, através de Abraão, o Senhor disse assim: e todas as famílias dessa terra serão abençoadas por vossa causa. O Senhor vem e renova as palavras sobre Israel, sobre Jacó. Glória a Deus, aleluia. Jacó, quando chega nas terras dos seus parentes, na base, Jacó conhece um homem chamado Labão. E este homem, Jacó, ele então se apaixona por uma das filhas deste homem. Mas esse homem tinha 2 filhas. Jacó se apaixona por Raquel, mas ele tinha Léia primeiro.
Eles não podiam casar-se a mais nova antes da mais velha. Ele então diz a Jacó: trabalha por 7 anos para mim, a troco da mão de Raquel. Jacó então trabalha 7 anos. No dia que é o casamento, ele embebeda Jacó. E no dia seguinte, Jacó acorda do lado de Leia. Não era da sua esposa que ele amava. E ele então vai questionar, e ele então explica os costumes. Ele diz: mas se você quer ela, é mais 7 anos. Da mesma forma que ele enganou Esaú, ele foi enganado. O que eu entendo com a palavra de Deus? Que o Senhor, ele precisa ter momentos, pastor Rafael, que não tem ninguém que vai interceder por mim. Eu tenho que ter um particular com Deus. Deus tem que ter um particular comigo, para me entender quem Ele é e quem eu sou. E quando ele entende, a vida de Jacó muda. Então ele dá ali a Raquel em casamento para Jacó. O que a Bíblia está dizendo que Jacó levou quando saiu de Padã Arã para Arã? O que ele leva? Ele tinha de certo algum alforje, pastor, porque ele tinha uma botija de óleo. Mas ele não tinha nada mais além disso. A Bíblia não está dizendo que Jacó levou nada mais além disso. Eu entendo que ele tinha um alforje, alguma coisa, porque era costume deles, era como uma bolsa para eles carregarem. Naquele lugar, o Senhor mostra a ele os céus, a entrada do céu. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor, ele vem falar conosco de várias formas, e nós não entendemos ou não queremos entender, porque nós achamos que de qualquer maneira está bom e nunca está. Porque olha a grandeza de Deus, olha como é Deus, olha quem é Deus. Deus, você está enferma, mesmo que se a senhora, a medicina não tem mais nada, você vai tomar os remédios, mas é só para tirar a dor, ou só para adiar um pouquinho a descida da sepultura, em outras palavras. Aí a pessoa dá o seu joelho perante o Senhor, clama a misericórdia, o Senhor vem e arranca a enfermidade. Aquilo que era para ser morte é um testemunho. Você está com um problema no seu lar, no seu casamento, com a sua família, você desce com os seus joelhos à presença do Senhor, vem o Senhor com o seu poder e muda a sua história. Mas aquele casamento que estava destruído, Jesus faz bênção, Jesus transforma, traz alegria. Glória a Deus, Senhor. E como é a tua recompensa para Ele? Ingratidão. Quem é Deus para nós? Quem é Deus em nossas vidas? Jacó diz: este lugar é um lugar terrível. E temeu e disse: quão terrível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Porque Jacó ele conhecia a Deus melhor do que nós. Por que, pastor? Prova para mim. Quem foi o avô de Jacó? O avô de Jacó, a Bíblia está chamando ele de amigo de Deus. Eles eram amigos. Abraão precisava de algo, dobrava seu joelho, o Senhor vinha e falava com Abraão. Ele era neto, ele era o herdeiro da sabedoria de Deus. E ele, quando acorda, ele pega aquela pedra, entendeu que Deus falou com ele. Ele pega aquela pedra e já não é mais um cabeceiro, agora ela é um altar para sacrifício.
sacrifícios a Deus. Ele arruma aquela pedra, ele derrama óleo sobre aquela pedra e chama aquele lugar de Betel. O que é Betel? Qual é o significado da palavra Betel? Qual é? De novo, qual é o significado de Betel? Lugar de oração, ou casa de oração. E o Senhor está dizendo, essa cidade antes chamava Luz. Quer dizer, era um lugar já que tinha uma essência, mas Jacó precisou descer para entender quem era Deus. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes vem o sofrimento, muitas das vezes vem a dor, vem a angústia, vem o desespero. Muitas das vezes nós achamos que é o nosso fim. Quantas vezes você já chorou? Quantas vezes você já desceu ao chão, você já orou, e você levanta dali com a mesma angústia, você levanta dali com a mesma dor, você anda na rua, você sente vontade de chorar, aonde você passa, você sente vontade de chorar. Nada está bem. Você fala, Senhor, não tem nem palavras mais para orar, para pedir, Senhor. Parece que muitas das vezes, quando acontece isso, quanto mais oramos, mais angústia nós temos. Tem dia que você está fazendo algo e a sua cabeça não consegue concentrar naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você está sentindo dor. A sua alma está angustiada. O seu coração está entristecido. Você está quase pedindo socorro. Será que quando Jacó chegou naquele lugar, será que a alma de Jacó não estava assim? Jacó vendo os erros que ele cometeu, não era para ele estar ali. Eu não vou dizer por mim mesmo, vou dizer que eu já ouvi alguém dizer, porque eu não teria coragem de dizer, expressar desta forma. Alguém disse assim um dia: Deus é um ser complicado, porque Ele complica. Eu ouvi alguém dizer, na vida de um escolhido, de um servo, de uma serva, chamado para a obra, não obras pequenas, mas obras que o Senhor colocará, aonde outros não querem ir. Ele disse assim: o Senhor, Ele complica a vida desta pessoa. Ele complica. Quando a pessoa acha numa era que vai ocorrer a bênção, Ele complica mais um pouco. Pastor, vivemos assim? Não. Aí de repente Ele vem e explica porque Ele complicou tudo. Não somente Ele abre a boca e diz assim: porque eu quero lhe abençoar, porque eu quero lhe fazer um profeta, porque eu quero lhe fazer algo grande na terra. Mas por que, pastor, então que Ele complicou? Para provar se você era capaz, para provar se você aguentava o suficiente a cargas das costas, para quando chegar lá na frente, as pessoas que não lhe conheciam olhar para você, e tudo que você tocar é bênção, tudo que você falar é sabedoria, da maneira que você se move é bênção. E as pessoas que não conheceram o seu passado vão dizer: meu Deus, quanta bênção na vida desta pessoa, quão abençoado é esta irmã, quão abençoado é este irmão. Aí você abre a boca e você tem um testemunho para dizer: para eu chegar até aqui, para eu pisar em terras que outros sonharam, mas não puderam, para eu estar em outras Américas, eu tive que chorar. Eu tive momentos que eu tive medo, pastor Márcio. Teve momentos
que eu achei que eu não ia suportar. Teve momentos que passei vergonha a baixar, que eu quase joguei a toalha, dizendo eu não aguento. Aí as pessoas que olhavam para você vão entender que aonde você está não é para qualquer um. Que da maneira que você abre a boca e louva, não é para qualquer um. Que da maneira que você abre a boca e prega, não é para qualquer um. Que da maneira que você ora e Deus faz, não é para qualquer um. Ele precisou passar por Betel. Precisou passar pela solidão da noite. Precisou, irmã Érica, passar pela solidão da madrugada. Precisou entender que a oração é a resposta para tudo. Ah, sobre demais. Irmão, sobre irmão. Aqui entre nós, poucas pessoas. Hoje, sexta-feira, quem essa semana teve um momento que dobrou o joelho com tanta angústia e não conseguiu orar? Além de mim, quem mais? Não sou melhor. Meus irmãos também esteve neste barco. Parece que Deus não ouve, né, pastor Rafael? A nossa oração. Nós pedimos, nós clamamos, podemos gritar a nossa alma. Parece que até sai do corpo, porque a alma, se a alma orasse, passou para o corpo e falava, e Deus que livre dele agora. Mas não é assim. São os momentos que o profeta passa, pastor Rafael. São momentos que o profeta passa, pastor Márcio, que outros não vão passar por nós. Quando vocês, vou dizer algo para vocês. Quando eu começo a orar aqui atrás do altar e eu entro no ministério, vocês acham que é porque eu estou na minha maior graça? Não é, pastor. Eu não tenho palavra, eu clamo a Deus pelo Espírito, e o Espírito vem falar através da minha boca, porque eu não tenho palavras. Para nós chegar em Arão, para receber as bênçãos, nós precisamos chorar, nós precisamos descer, nós precisamos ter agonia. Jesus Cristo disse para Maria, sendo Ele Deus, Ele chama os teus melhores, ou os teus 3 discípulos que Ele tinha mais comunhão, e Ele diz, a minha alma está angustiada até. E isso quem disse foi Jesus, não foi nós. E nós? Nós pedimos ao Espírito Santo. Irmãos, eu entrei em tanta agonia, sem saber mais o que orar, eu pedi ao Espírito Santo. Pede a Deus por mim. Pede a Deus, Espírito Santo, se eu falando com o próprio Deus. São agonias que nós passamos. A agonia que Jacó passou. Há vezes dentro da sua casa você olha os acontecimentos, você diz, não vai mudar. Talvez você olha para o seu esposo, seus familiares, você diz, não vai mudar. Mas você não consegue desistir de orar por eles. Você não consegue desistir de interceder. Por quê? Porque ainda você acredita. O que você acredita já não é mais uma crença tua, é fé. Jacó, irmãos, pela Bíblia Sagrada, pelo relato da Bíblia, Jacó não tinha mais nada além da sua roupa, sua sandália e uma botija de óleo. Mas tudo havia um propósito. Por que a botija de óleo? Para ele consagrar um altar de oração. Ele teve que consagrar um lugar para ele. E Jacó então vai para a terra
dos seus parentes e lá se casa. E lá ele tem nada menos do que um abrigo. Quando Jacó volta, a Bíblia está dizendo que só de presentes para Esaú, ele manda na frente 300.000 animal. Davi saiu sem nada, pastor. Agora só para presentear, irmão. Casa, irmão. Coisas que ele nunca imaginou. O número de servos, de gado, de ovelhas, de jumentos que ele tinha. Chegou a tal número de filhos. Meu Maiara, por mais que a senhora olha para a situação, e muitas das vezes, a senhora diz como, Senhor? Olha amanhã, quando eu dizia, Senhor Jesus, o amanhã vai ser de tal maneira que muitos não te reconhecerão. Que muitos dirão o que ela fez para isso. Porque não sabe os momentos à beira do fogão que essa tem que enxugar as lágrimas para não cair dentro da panela. À beira do tanque, muitas das vezes misturando com as águas que moravam a ser a roupa. Eu não conheço, não estou lá com a história, mas o Senhor me mostra desta maneira. E muitas das vezes a dor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Mas o Senhor diz: tudo tem uma recompensa. Tudo tem o seu momento de glória. Não somente se prepare para Ele. Não somente se prepare. Porque grandes coisas a tua família vai ter que ver através da sua vida. A mensageira que tu és diante do Senhor, tu não imaginas quem tu és. Mas por isso precisa hoje ter um testemunho. Começar a abrir a boca para dizer dentro de uma igreja, dentro de um lugar onde tiver muita gente. Ela vai dizer: eu chorei na beira do fogão, eu chorei na beira do tanque. E o Espírito Santo vai descer. Parece que eu estou vendo, irmão. Eu não estou com palavras para massagear o teu ego, nem para te fazer emocionalismo. Mas Deus, Ele conhece a sua entrega. E é Ele que recompensa. Muitas das vezes, irmãos, nós passamos por situação que não era para passar. Mas na caminhada, você se arrependeu de coisas que desagradavam-se a Deus e resolveu fazer o melhor para Deus. Quando você resolve fazer o melhor para Deus, Ele vem fazer o melhor para você. Porque se você, a Bíblia está dizendo, nós, se somos maus, podemos dar boas coisas aos nossos filhos, mas não Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos primeiro chorar. Nós precisamos primeiro descer com as nossas agonias aos pés do Senhor. Nós precisamos primeiramente descer e dizer: Senhor, nada sou, mas Tu és. Porque muitas das vezes, quando você passa uma noite, um dia de agonia, o outro dia tem algo que te alivia. O outro dia tem algo que te dá um conforto, uma paz. Quando Jacó acorda, ele pega aquela pedra, ele transforma ela no altar de oração. Consagra o altar, faz a sua oração, ele caminha. E quando ele chega em Arã, ele entende o porquê que ele teve que sofrer na cruz. Ele foi enganado? Foi. E por 7 vezes mais, Labão tentou enganar Jacó. O pastor conhece a Bíblia, sabe que eu não estou pregando heresia. Quem vocês conhecem a Bíblia?
Por quê, pastor? Não foi duas vezes ele foi enganado para ele receber a esposa em que tanto ele amava. A mulher que ele conheceu e se apaixonou por ela. Só que uma surpresa para você. Olhando pela Bíblia Sagrada, qual que era a mulher de projeto na vida de Jacó? Qual que era, pastor? Rebeca ou Leia? Quem vocês acham que era? O projeto de Deus na vida de Jacó era Leia, não era Rebeca. Rebeca foi a paixão de Jacó. Entenda a palavra de Deus. Como, pastor, você vai dizer tal coisa se ele era apaixonado e ele era filho da promessa? Ele se apaixona por Raquel, mas o projeto de Deus na vida dele era Leia. Prova, pastor. Com uma palavra eu vou lhe provar. A primeira. Quem foi a mãe do primogênito de Israel? Foi Leia. Leia foi a mulher que gerou a Simeão, a primeira tribo de Israel. Se nós caminharmos pela Bíblia Sagrada, no momento que eles se conheceram, ao momento que elas partiram, a Raquel, ela é enterrada onde? Quando ela morre? Ela é enterrada no meio do caminho. No meio do caminho. Você conhece a história de quando a filha de Jacó é violada, aí vem a tribo de Levi, mata todos aqueles que fez o mal contra as suas famílias, e aí eles têm que fugir. E Raquel estava grávida de Benjamim. E pela caminhada, ela não suporta. E quando ela dá a luz a Benjamim, ela morre. E aonde eles estavam, ela foi enterrada na beira do caminho. E Leia, pastor Leia, caminhou com Jacó mais um pouco. Mas a Bíblia está dizendo que quando Leia morre, Jacó manda enterrar ela onde? Ela é enterrada na terra dos reis, irmão Maia. Ela é enterrada na terra que Abraão comprou para a sepultura dele, para a sepultura de Sara, para a sepultura de Isaac, para a sepultura de Raquel, para a sepultura de Jacó e agora a sepultura de Leia. Quer dizer, muitas das vezes você olha com os seus olhos, os projetos não é de Deus, mas você se agrada. Mas Deus não deixa de te abençoar por causa de uma promessa. Mas lá na frente, você vai ver que a promessa dele era muito maior do que aquilo que você imaginou e desejou. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Você deseja pouco? Porque nós já pegamos aquela palavra dizendo assim, o pouco com Deus. Mas e se Deus quiser dar o muito? Também ele não pode. Eu não sei porque a palavra do Senhor está vindo desta maneira. Mas quando você pisar em terras aonde você jamais imaginou, possa ser dentro do Brasil mesmo, passa-se fora. Mas quando você estiver lá, você vai lembrar da promessa. Qual será a tua reação? Qual será a tua reação à presença do Senhor? Então nós precisamos nos converter realmente ao Senhor. Nós precisamos fazer de nossas vidas uma Betel. É fazer um lugar, uma casa de oração dentro de nós. Sermos esta pessoa de luz. Deixarmos de olhar mais para o sofrimento, para a dor, do que para aquele que pode curar e arrancar o sofrimento. Então que nós venhamos, irmãos,
cada dia mais se apegar a esta palavra, a palavra de Deus, que está se cumprindo em nossos dias. Pouco a pouco ela está se cumprindo. Eu sempre digo e tenho no meu coração, eu sonho, eu tenho sim sonhos, mas se eu não conquistar nenhum deles aqui na terra e herdar a minha salvação, é tudo que eu preciso. É claro que nós, enquanto vivemos aqui, nós vamos sonhar, porque quem não sonha está sem vida. Mas quando nós estivermos à frente do nosso Senhor, nós vamos ver todas as realizações de nossos sonhos em um só, que é a entrada triunfal na Nova Jerusalém. Glória a Deus, Senhor. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no seu coração esta noite.